Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como eu havia comentado, a gente vai falar sobre os centros de força. E para não ficar um assunto muito alongado, eu vou falar dos centros um de cada vez. Então hoje eu vou falar sobre o coronário e a partir daí a gente vai falando sobre os outros centros. Um dos livros que eu uso como base para falar sobre esse assunto é esse aqui, ó. O livro se chama O Passe. O autor é Jacob Mello. Eu usei ele porque ele é mais complexo, mais completo também. Então fica mais fácil da gente entender os centros de força, entendeu? Os centros de força eles são organismos espirituais interligados com o corpo físico. Então tem a parte espiritual, que são os centros de força, e tem a parte física, que são os plexos, né? Então cada centro tem seu plexo e assim por diante. Os centros, eles são infinitos. O nosso corpo ele é repleto de centros de força, porém os principais são 7: o coronário, o laríngeo, o cerebral, o cardíaco, o esplênico, o genésico e o gástrico. São 7 centros principais, né? Eles estão alinhados em praticamente linha reta ao nosso organismo. O coronário ele fica aqui no alto da cabeça, né? A designação coronário, algumas pessoas confundem com o coração. Ele não tem relação com o coração, não. O tipo de nome é relacionado à coroa, né? Que fica na cabeça. Então é por isso que se chama centro de força coronário. O centro de força coronário, antes, deixa eu só abrir um parêntese. Eu havia falado que são 7 centros principais e que existem mais centros. Cada centro tem uma interligação com outras dezenas de centros. Cada designação religiosa ou não trata os centros de uma forma. Uns falam chakras, no espiritismo usa-se a expressão centros de força. Tem uma religião japonesa chamada Sukyo Mahikari. A Sukyo Mahikari ela usa outra designação, ela chama de pontos de energia, né? E de uma certa forma, todos os centros de força, apesar dos nomes serem diferentes, eles estão relacionados todos no mesmo local. Algumas não seria religiões. Algumas culturas eles falam, né, que os centros de força estão em todas as partes do corpo. Inclusive a acupuntura ela usa esses centros de força para tratar as pessoas que têm algum problema. Ou todo mundo tem algum problema, então toda pessoa pode ser tratada com acupuntura. Para cada pessoa vai ter um benefício maior ou menor, né? Mas sempre há um benefício. Segundo a cultura chinesa, existe em nosso organismo aproximadamente 88 mil centros de força. No Espiritismo, alguns livros do Chico Xavier, como os livros que foram psicografados por André Luiz, ele relata que todo poro que a gente tem é uma canalização de um centro de força, né? É um centro mínimo, micro, né? Mas cada um é um centro de força que está interligado com outros centros de força. Cada centro trabalha uma parte do nosso organismo, seja ele físico ou espiritual. O centro coronário, ele trabalha especificamente a parte espiritual do nosso organismo. A localização exata dele, a gente pode dizer que fica eu esqueci o nome agora. A ligação exata do nosso centro de força... Gente, é a minha cachorra, não dá. Tem hora que ela fica assim. O nosso centro de força coronária ele está ligado basicamente
na nossa glândula pineal. A glândula pineal, ela fica aqui no meio da cabeça e aqui bem no meio de tudo, né? Ela que é responsável unicamente por todas as transmissões espirituais do nosso organismo. Então, a pessoa que é médium, né, que sente presença de coisas que não sabe explicar, pessoa que vê vultos, pessoa que tem mediunidade mais avançada, pessoa que é clarividente, clareaudiente, né, que vê, que ouve, ou que tem alguma outra mediunidade, seja ela mais simples ou mais avançada, todas estão ligadas na glândula pineal. E a glândula pineal, ela é um objeto, digamos assim, físico e pequenininho. Dentro dela podem ser encontrados cristais de apatita. Quanto mais cristais de apatita tem a glândula pineal, mais desenvolvido é a mediunidade da pessoa. Pouquinha quantidade de apatita, uma mediunidade razoável. Maior quantidade, uma mediunidade avançada. E todas têm cristais de apatita. Seja menos ou mais, mas todos têm. Sabe quando a pessoa, você fala em alguém, a pessoa chega ou você lembra de uma coisa e a coisa acontece? Então, isso é um tipo de mediunidade. Todas as pessoas têm, seja a pessoa que for. Todos têm algum grau de mediunidade. Ninguém é isento de mediunidade. Então, pessoal, com relação ao centro de força coronário ou chakra coronário, fica entendido que a parte principal dele é dominar as sensações espirituais e canalizar as manifestações espirituais. Quando eu falo manifestações espirituais, eu não estou me referindo unicamente a espíritos. Estou me referindo a todos, seja através da prece. Quando você faz uma prece, ela é canalizada, né, através da sua glândula pineal, enviada para onde ela deve ir, seja uma pessoa, seja o céu, seja onde for. No Espiritismo, a gente não usa a expressão céu, a gente usa a expressão mundo espiritual, que é a mesma coisa. Só estou deixando um parênteses aqui para vocês entenderem melhor, beleza? Para finalizar, eu vou ler um trecho de um livro psicografado por Chico Xavier através do espírito André Luiz, no qual um dos mentores de André Luiz no plano espiritual, ele fala algumas coisas referentes ao centro coronário. Começa assim: nele assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. Esse centro recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando todavia com eles em justo regime de interdependência, considerando os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos da simplicidade. Dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo a responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É por isso o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. Em um outro trecho, André Luiz continua: o centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento e a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, nas cintas de aprendizado que lhe correspondem ao abrigo planetário. O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso, procedente do espírito, assim como as peças secundárias de uma usina respondem ao comando da peça motor de que se serve o tirocínio
do homem para conectá-la e dirigi-la. E acrescentou: temos particularmente no centro coronário o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. Dele parte desse modo a corrente de estímulos espirituais, com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto esses mesmos centros, interdependentes entre si, imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos de nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. Então, pessoal, aqui a gente terminou de falar sobre o centro de força coronário. Espero que vocês tenham gostado e a gente vê no próximo vídeo. Abraço!